Lembra daquela risada? Aquela que arrepiava a espinha, mas que a gente, lá no fundo, adorava imitar, a risada do vilão. Pensa comigo. Por que tantos dos vilões mais icônicos do cinema, especialmente nos anos 80, pareciam vir de outro lugar? Por que aquele sotaque charmoso e ao mesmo tempo ameaçador era quase uma regra? Vamos viajar de volta no tempo. Feche os olhos, imagine. Você está na sala, a fita velocidade de hemossedimentação rodando, e de repente, entra em cena Hans Gruber, em Duro de Matar, a voz de Alan Rickman. Com aquele sotaque britânico impecável, não era só um detalhe, era uma declaração. Era um sinal de que ele não era como os outros. Ele era mais inteligente, mais sofisticado, e por isso mesmo, muito mais perigoso. Esse fenômeno não era coincidência, era uma ferramenta poderosa do cinema para criar uma sensação de outro. O sotaque estrangeiro, seja ele britânico, alemão, russo, imediatamente separava o vilão do herói americano, o nosso cara comum. O herói falava como a gente, agia como a gente. Já o vilão era um enigma. A forma como ele pronunciava cada palavra, com uma precisão quase cirúrgica, sugeria uma mente calculista, um planejamento que o herói, com sua impulsividade, teria que superar na raça. Pense no General Zod, em Superman 2, com seu sotaque britânico imponente. Ou em Ivan Drago, de Rocky 4, com poucas palavras, mas um sotaque russo que dizia tudo sobre a ameaça soviética da época. O sotaque era um atalho para a psique do personagem. Ele nos dizia: cuidado, eu não jogo pelas suas regras. Esse toque de exotismo criava uma barreira cultural, que, no contexto da Guerra Fria e de um mundo mais dividido, ressoava profundamente com o público. Era o medo do desconhecido, personificado em uma cadência vocal diferente. Mas vamos ser honestos, isso também criava estereótipos. O britânico era sempre o cérebro do mal, elegante e traiçoeiro. O russo ou o alemão eram a força bruta, frios e implacáveis. Era uma simplificação do mundo, uma forma de encaixar a complexidade global em caixinhas que o cinema de ação conseguia digerir e nos entregar de forma emocionante. O sotaque era um código, e nós, como público, aprendemos a decifrá-lo. Ouvíamos aquela pronúncia e nosso cérebro já sabia: lá vem problema. O mais fascinante é como esses atores, como o saudoso Alan Rickman, transformavam esse estereótipo em arte. Rickman não era apenas um vilão com sotaque. Ele deu a Hans Gruber uma camada de tédio, de superioridade intelectual, que o tornava irresistível. Ele não estava apenas roubando, ele estava entediado com a mediocridade ao seu redor. A voz dele era a trilha sonora desse desprezo. Isso também nos conecta a uma certa nostalgia. A nostalgia de um cinema mais simples, talvez, onde o bem e o mal eram mais fáceis de identificar. O herói era o herói, e o vilão tinha uma risada e um sotaque que a gente nunca esquecia. Hoje, os vilões são mais complexos. Às vezes eles se parecem e falam exatamente como nós, o que talvez seja ainda mais assustador. Mas aqueles vilões clássicos, com seus sotaques marcantes, ocupam um lugar especial no nosso coração cinéfilo. Eles nos ensinaram que a voz é uma arma tão poderosa quanto qualquer outra. A forma como as palavras são ditas pode construir um personagem inteiro, evocar medo, admiração e, acima de tudo, criar um ícone inesquecível. Eles eram o tempero exótico em um prato familiar, a nota dissonante que tornava a melodia da história muito mais interessante. Essa era a mágica. O sotaque não era só um sotaque, era a personalidade, a história, a ameaça, tudo condensado na forma de falar. Era o que transformava um simples antagonista em uma lenda. Porque, no final das contas, um grande herói precisa de um vilão à altura. E nos anos 80, a altura de um vilão muitas vezes era medida pela elegância e pelo perigo do seu sotaque. Se essa viagem no tempo te trouxe boas lembranças e te fez pensar nesses detalhes que tornam o cinema tão incrível, você está no lugar certo. Nosso canal é sobre isso. Desvendar os segredos e a magia por trás das telas, com a mesma paixão que nos une. Se você curtiu essa análise, deixe o seu like para eu saber que estamos no caminho certo. E o mais importante, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva agora. Clique no botão de inscrição e ative o sininho, porque temos muito mais histórias como essa para compartilhar. Cada inscrição é um apoio gigante para continuarmos produzindo conteúdo com a qualidade que você merece. Então, antes de ir maratonar seu filme de vilão favorito, faça uma coisa que vai mudar o nosso dia. Se inscreva no canal, não seja o vilão da nossa história, seja o herói. Junte-se a nós. Muito obrigado por assistir
e até o próximo vídeo.